Shalom, shalom Adonai, boa noite a todos. Eu quero deixar uma passagem hoje que está em Mateus 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Até aqui por enquanto, amém? Então, irmãos, a palavra está falando sobre 10 virgens. E as virgens simbolizam nós que somos a igreja de Cristo Jesus. E aqui fala que elas saíram ao encontro do esposo. Elas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, em 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, irmãos, nós somos chamados a viver uma vida pura, a ser separado para Cristo Jesus. E a parábola fala, irmãos, que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. E nós somos considerados a luz do mundo. Nós somos considerados aqui nessa terra, luz. E aqui fala que elas pegaram as suas lâmpadas e saíram. Elas foram ao encontro do esposo. O esposo aqui está falando de Jesus. No versículo 2, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, em Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, irmãos, isso é uma parábola que Jesus estava falando, E ele está falando que se nós alicerçarmos, em Cristo Jesus, se nós formos prudentes e estivermos alicerçados em Cristo, alicerçados na sua palavra, a palavra fala que desceu a chuva. E a palavra fala que correram os rios e que até assopraram os ventos. Mas aquela casa, ela não caiu, ela permaneceu firme, ela permaneceu intacta, porque ela estava edificada sobre um fundamento que é Cristo Jesus. E a parábola também fala sobre a outra casa que estava edificada sobre a areia. E da mesma forma que veio a chuva, e da mesma forma que veio os rios, que veio os ventos sobre aquela casa, a palavra fala que e caiu, e foi grande a sua queda, porque ela não estava edificada em Cristo, ela não estava edificada na palavra, ela estava uma casa supérflua. Então, quando vem as lutas, quando vem as tempestades, quando vem as dificuldades, para aquele que não está em Cristo, para aquele que não está alicerçado em Cristo, ele não suporta. E a palavra fala que ele cai, que há queda, e a ruína é grande, irmãos. E para nossa meditação, irmãos, onde nós temos sido edificados, nós temos sido prudentes, como a palavra aqui está falando, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então a gente vê, irmãos, qual desses dois nós temos sido? Porque a parábola fala sobre 2 casas. A que estava na rocha é prudente. E a que estava sobre a areia, ela é considerada como louca. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando
o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Até aqui por enquanto, amém? Então, irmãos, a palavra está falando, né, que as loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram o azeite aqui simbolizando ao Espírito Santo. Elas tomaram as suas lâmpadas, elas se levantaram, elas foram, e as prudentes também. Só que as prudentes levaram o azeite, as prudentes elas tinham comunhão com Deus, as prudentes tiravam tempo de oração, tiravam tempo de consagração, intimidade com Deus, alicerçado na palavra. Então elas tinham azeite, elas tinham intimidade com Cristo, elas eram lavadas, né? Lavadas pela palavra, elas eram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, que morreu para salvar, resgatar a igreja. Então elas tinham intimidade, elas tinham azeite, elas tinham comunhão com o Pai, elas eram conhecidas de Deus, elas eram amigas de Deus. E aqui fala que o esposo, que é o Jesus, né, ele demorou a vir, e que elas adormeceram, que elas dormiram, todas adormeceram. E irmãos, e isso aqui trazendo, né, para a igreja, né? Às vezes a gente acha que por estar dentro da igreja são todos salvos, nem todos. Por estar entre os irmãos, todos têm comunhão com Deus, nem todos. Então aqui a gente vê que teve uma separação. As 10 estavam juntas, as 10 adormeceram, só que a diferença é que 5 estavam preparadas e as outras 5 não estavam, que a palavra fala que é loucas, né? Que elas não estavam preparadas. E aqui fala que o esposo, né, ele demorou a vir e elas dormiram, né? E quando a palavra fala dormir, irmãos, muitas das vezes, né, dormir na Bíblia significa dormir um sono espiritual, ou às vezes até uma morte espiritual. E para essas virgens loucas, né, elas dormiram um sono espiritual, né? Elas estavam na igreja, mas não tinha presença do Senhor. Ela estava ali no meio do povo de Deus, mas não tinha comunhão com Jesus, não conhecia Jesus. Continuando a passagem, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Até aqui, irmãos. Irmãos, aqui, né, tá falando sobre uma lâmpada se apagar, irmãos. Eu quero deixar uma passagem aqui para os irmãos, que a palavra de Deus fala, irmãos. Em Mateus, versículo 14, fala assim, irmãos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, nós só podemos, irmãos, ser luz nesse mundo. Eu só posso ser luz nesse mundo se eu tiver o Espírito Santo habitando em mim, porque eu não produzo luz própria. Eu não consigo produzir luz própria, mas se Cristo estiver em mim, né, se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então eu sou luz no mundo, porque é Cristo vivendo em mim, Cristo é luz. E a palavra do Senhor fala, irmãos, em Salmos 119, no versículo 105, lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus, irmãos, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos confronta, ela nos muda, ela sonda, esquadrinha coração, ela sonda a mente da gente, ela é apta para discernir as intenções do coração do homem, ela é apta para discernir. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, é a palavra do Senhor.
e ela é luz. Porque se eu estou andando em trevas, se eu estou fazendo algo que não provém de Deus, e se eu leio na palavra, a palavra ela me confronta. A palavra de Deus ela me faz mudar de vida. Se eu tiver alicerçado na rocha como a casa, se eu quiser viver a palavra de Deus, né? A palavra vai confrontar, a palavra vai sempre nos confrontar. Sempre que a gente lê a palavra de Deus, vai ter um confronto, vai ter uma exortação, vai ter um consolo, vai ter uma direção, sempre, irmãos. A palavra de Deus ela tem que mexer conosco. A palavra de Deus ela tem que nos moldar, ela tem que nos transformar. Eu não posso ser ouvinte apenas, mas praticante da palavra. Nós temos que começar a praticar a palavra de Deus, que é o mais difícil, irmãos. Né? Se eu só ouvir, não adianta nada. Mas se eu ouço e começo a praticar, aí a mudança, aí a transformação. E então, irmãos, a gente fica alicerçado em Cristo. A palavra do Senhor fala que nós somos pedras vivas. Que nós somos templos e morada do Espírito Santo, onde Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos corpos de Cristo. Então, se eu sou corpo de Cristo, se eu sou membro do corpo de Cristo, não tem como eu falar que eu sou membro do corpo de Cristo se eu não vivo a palavra dele. Se eu não vivo o que a palavra do Senhor me orienta a viver, o que a palavra de Deus nos orienta a estar seguindo, irmão. Então, se eu amo a Deus, se eu falo que eu amo a Deus, eu tenho que amar a palavra de Deus, né? Eu tenho que meditar na palavra de Deus. Eu tenho que ler a palavra, né? Como Davi fala, né? Guardei a tua palavra em meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Vamos guardar aqui dentro do coração, irmãos. A palavra de Deus, ela não está simplesmente numa pedra, como foi com Moisés, que Deus escreveu os mandamentos numa pedra, não. Mas a palavra do Senhor fala que nós somos a carta em que o mundo está lendo. O que o mundo tem visto em nós, irmãos? Nós somos a carta de Cristo nessa terra. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Nós temos que fazer a diferença, irmão, nesse mundo tenebroso, esse mundo de escuridão. Nós somos a luz desse mundo. E a palavra do Senhor fala, irmãos, que nós somos essa carta, né? Que a palavra de Deus ela tem que estar em nossos corações, dentro de nós, gravada em nosso coração. Para quê? Para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Para que a gente não venha, irmãos, vacilar, para que a gente não venha andar em escuridão. Mas quando a palavra nos guia, nós andamos na luz. E se nós andamos na luz, irmãos, nós agradamos a Deus. Continuando a palavra, irmãos. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta, irmãos. A porta se fechou, irmão. E, irmão, aqui a gente vê as loucas pedindo azeite para as prudentes. E não tem como, irmão, você vender intimidade com Deus, não, irmão. Não tem como eu vender o tempo de oração que eu tive com Deus. Não tem como eu vender para você ou dar para você, né, o tempo que eu tirei com Deus, o tempo que eu me consagrei, o tempo que a gente nos santificou, irmão. Isso é pessoal. Por isso que a salvação ela é individual. E aqui fala que elas não estavam preparadas, elas não conheciam a Deus, elas não tinham o azeite, não tinham a presença do Espírito Santo. Elas foram comprar. E quando elas chegaram, né, já era tarde, a porta tinha se fechado, irmãos. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Olha, irmãos, que essa passagem é tão séria, irmãos.
Elas não estavam preparadas, elas não tinham, irmãos, intimidade com Jesus. Elas não conheciam a Cristo. E Jesus, ele vai e fala com elas assim, né? Em verdade vos digo que vos não conheço. Quando Jesus ele falava assim, em verdade vos digo. Ele estava afirmando algo. E aqui ele estava afirmando, por isso que a passagem fala que elas eram loucas. Elas não conheciam a Deus, elas não conheciam a presença do Senhor. Elas não tinham intimidade com Cristo. Cristo só vai colocar lá nos céus, irmãos, aqueles que têm intimidade com eles. Aquele que tem intimidade, que tem andado na palavra, aquele que tem andado na luz, aquele que tem andado na justiça, aquele que tem andado em santidade. Por mais falhos que nós somos, ninguém aqui é perfeito. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos. Mas nós temos que andar em uma vida, irmãos, que agrada a Deus. Nós temos que tentar, irmãos, nos esforçar a andar em santidade, a não desagradar a Deus, a não entristecer o Espírito Santo. A palavra de Deus fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual está selado para o dia da vossa redenção. O Espírito Santo ele pode ser entristecido, irmão. E como a gente entristece o Espírito Santo? Pecando, desagradando a Deus, não ouvindo a voz do Senhor, não obedecendo a palavra de Deus, querendo andar na minha vontade, não na vontade de Deus. Isso tudo entristece o Senhor, isso tudo entristece a Deus. E o Senhor quer nos trazer a transformação, o Senhor quer nos transformar. O Senhor quer que nós sejamos pessoas melhores. Que o que eu fazia ontem eu não venha fazer hoje. E que o que eu faço hoje eu não venha fazer amanhã. E assim o Senhor vai nos transformando dia por dia. Que nós venhamos deixar Deus transformar a gente. Que nós venhamos ser cheios, né, do Espírito Santo. Cheio de amor, cheio de bondade, cheio de alegria de Deus. E que nós venhamos ser a luz. Que nós venhamos ser o sal dessa terra e fazer a diferença. A luz que ilumina o mundo. Que nós venhamos ser o sal para temperar na medida certa. Porque se o sal for insípido, para nada presta também a não ser pisado pelos homens. Então tudo tem que ser com temperança. Para a glória e honra do Senhor. Essa é a palavra, irmãos, que eu venho trazer aqui hoje. Para nós estarmos meditando nela. Nós temos vivido como? Eu sou uma virgem prudente ou eu sou uma virgem louca? Se Jesus voltar hoje, eu tenho intimidade com o Senhor? O Espírito Santo de Deus habita em mim? Vamos meditar? Nós temos apagado a presença do Senhor nas nossas vidas? Porque se o Senhor Jesus vier e nós não tivermos a luz da presença do Espírito Santo de Deus, nós vamos ficar para trás. Se essa lâmpada, que nós somos considerados vasos na mão do oleiro, nós somos vasos. O Senhor, né, nos fez do pó da terra, nós fomos feitos lá do barro. E o Senhor fala que nós somos vasos. E o Senhor fala assim, temos porém este tesouro. O tesouro é o Espírito Santo, em vaso de barro. O vaso de barro somos nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então nós somos um vaso. E nesse vaso tem que habitar a presença do Espírito Santo. E dentro desse vaso tem que ter uma luz. Porque se o Espírito Santo habita em mim e você, nós temos que ser luz. Nós temos que fazer a diferença. Se Jesus voltar hoje, nós temos andado em Cristo? Nós temos andado em retidão? Nós vamos adentrar com o Senhor nos céus? Ou nós vamos ficar para trás como as outras 5 que não tava vigiando? Que não tinha intimidade com o Senhor? É só ir comprar. O Senhor veio, fechou a porta e já era. Pronto, não tem mais jeito. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Deixe o homem o seu caminho mau e se converta ao Senhor. Que nós venhamos nos converter a Deus, que nós venhamos mudar, irmãos. Que nós venhamos ser transformados. Que nós venhamos pedir a Deus
Sabe? Vamos pedir a Deus, Senhor, enche nosso coração, Pai, do teu amor. Enche nosso coração, Senhor Jesus. Nos transforma, Pai. Nos molda, nos lava, nos purifica. Nós temos que querer, irmãos. Nós temos que pedir a Deus. A palavra tem que confrontar a gente. Nós temos que ser confrontados. Porque nós somos falhos demais. Quão falhos nós somos, irmãos. Quão carentes nós somos da palavra de Deus. Como nós necessitamos da palavra do Senhor. De ser transformado, de ser lapidado, de ser moldado. Dia após dia. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu vim deixar aqui hoje. Para que a gente venha estar meditando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.